Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora o estudo do livro Buriti mais Ciências para o terceiro ano. Este vídeo é a primeira parte de estudo do capítulo 4, Animais Vertebrados. E hoje nós iremos trabalhar nas páginas 32, 33 e 34. O capítulo 4 é o último capítulo da unidade 1, Os Animais. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no meu canal? Você sabia que, além da explicação do conteúdo, eu também posto a correção das atividades e a revisão da unidade? Pois é. E você vai perder essa oportunidade de tirar uma nota 10 na sua prova? Então, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você será avisado quando sair o próximo vídeo de correção das atividades. E com ele você poderá fazer sua lição de casa, estudar para a prova e se dar muito bem na avaliação da sua escola. Estou te esperando lá, hein? Quero ver sua inscrição. Vamos começar nosso estudo aqui na página 32, falando sobre animais vertebrados. Nós estudamos no capítulo anterior os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem vértebra, ou seja, que possuem um exoesqueleto externo, como se fosse uma casca externa que protege as partes internas do corpo, ou que possuem um corpo mole, como no caso da minhoca, por exemplo. Nós chegamos então agora nos animais vertebrados. E como já foi dito anteriormente, possuem um esqueleto interno e uma coluna vertebral. Vamos ler aqui no texto. O corpo da maioria dos vertebrados é formado por cabeça, tronco e membros locomotores. Alguns desses animais também têm cauda. Aqui nós vemos o desenho de um gato. Vamos observar mais de perto esse gato. Aqui nós temos o crânio do animalzinho, né, como vocês podem perceber. E aqui nós temos a coluna vertebral, onde estão localizadas as vértebras. E no caso aqui dos gatos, perceba que a coluna vertebral ela se estende até a região aqui do rabo, né, da cauda do gato. E a cauda do gato também é formada por ossos. Nós vemos aqui as pernas, né, a coluna vertebral e os ossos que são utilizados para locomoção. E essa é a estrutura de um animal vertebrado. Possui coluna vertebral, o tronco, possui aqui uma cabeça ou um crânio, e no caso aqui o gato possui cauda. Os animais vertebrados têm esqueleto na parte interna do corpo e podem ser classificados em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então agora nós vamos estudar 5 grupos de animais vertebrados. Percebam que eles estão agrupados em 5 categorias diferentes. Vamos começar aqui pelos peixes. Os peixes são animais aquáticos. Temos aqui o exemplo do tubarão, arraias e do cavalo marinho. São exemplos de peixes. O pirarucu, o bagre e a piranha são peixes que vivem em rios e lagos, enquanto o tubarão, a arraia e o cavalo marinho vivem no mar. Então temos peixes aí que vivem no rio e peixes que vivem no mar. Uma característica dos peixes é que eles possuem nadadeiras, que ajudam na sua natação. E a maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas. Perceba que é a maioria, mas não são todos. Alguns peixes têm o corpo coberto de couro. As principais características que vocês precisam observar aqui então são que são animais aquáticos, possuem nadadeiras, respiram embaixo da água, né? Não foi dito, mas é uma característica também dos peixes. Os 2 exemplos que nós temos aqui, o cavalo marinho, que é um peixe que vive no mar, tem 15 centímetros, e o pirarucu, que pode chegar até 2 metros, e é um peixe que vive no rio. Seguimos aqui com a leitura na página 33.
para conhecer os anfíbios. Os anfíbios também são animais vertebrados, podem viver na água doce ou em ambientes terrestres, úmidos. Preste atenção, este anfíbio, os anfíbios, podem viver na água, mas também podem viver em ambientes terrestres úmidos. E aí tem alguns exemplos aqui, sapos, rãs, pererecas e cecílias. São exemplos de anfíbios. Pessoal, vamos observar esse desenho aqui. Você já ouviu falar sobre a cobra cega? Aqui, comprimento 50 centímetros, também conhecida como cecílias. Se locomovem rastejando. Esse animal aqui é conhecido como cobra cega, mas na realidade ele não é uma cobra. A cobra, como nós veremos aqui mais abaixo, é um animal vertebrado classificado como réptil. A cecília é um anfíbio, ela não é um réptil. Os anfíbios, eles têm a pele fina e úmida, e na maioria têm pernas, quando adultos. Não é o caso da cecília. Quando jovens, eles vivem na água e nadam, e os adultos podem nadar, saltar, rastejar ou subir em árvores. Então aqui nós temos o exemplo de um sapo, de 8 centímetros, se locomove saltando. E aqui a cecília, que é chamada de cobra cega, mas não é uma serpente, não é um réptil, é um anfíbio, que se locomove rastejando. Agora sim nós chegamos aos répteis, que também são animais vertebrados. Os répteis podem viver na água ou em ambiente terrestre. Geralmente tem o corpo coberto de escamas e a pele é grossa e seca, diferente da cecília. Lembra que a pele é fina e úmida? Alguns rastejam como serpentes, outros caminham rente ao chão, como lagartos, e outros nadam, como a tartaruga marinha. Então perceba que são animais vertebrados, que possuem vértebra, coluna vertebral, crânio, esqueletos, mas que são classificados como répteis. Aqui nós temos o exemplo da serpente, que não tem membros locomotores, elas rastejam. Essa aqui tem 1 metro de comprimento. Temos aqui também a tartaruga verde, que é um animal marinho, e se locomove utilizando suas pernas e suas nadadeiras. Essa tartaruga aqui ela tem 1 metro de comprimento. Então é um outro exemplo de animal vertebrado, que possui coluna vertebral. Lembram-se lá do desenho do gatinho? Se a gente fosse abrir aqui a serpente, nós íamos encontrar aqui uma coluna vertebral na serpente, com aqueles ossos lá da coluna vertebral parecido com o do gato. Claro, não exatamente igual, mas nós íamos encontrar essa coluna vertebral aqui na serpente também. Mesma coisa se nós abríssemos a tartaruga, iríamos encontrar uma coluna vertebral, com vértebras que sustentam o corpo e um crânio aqui, um osso, um esqueleto de crânio. Vamos finalizar agora então na página 34, para ler um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre as aves e os mamíferos. Vamos ler juntos? As aves têm o corpo coberto de penas, além de ter pernas e asas. São animais terrestres e, na maioria das vezes, pode voar. Alguns não voam. O sabiá, o jaburu e a coruja são aves que voam. Já o avestruz, a ema e os pinguins não voam. Atenção! Pinguim, ema e avestruz é uma ave, possui pena, mas não voa. Aqui nós temos o exemplo da coruja, com uma envergadura de 150 centímetros. Essa medida de 150 centímetros é medida aqui, de uma ponta da asa até a outra ponta. Aqui tem 150 centímetros, ou 1,5 metro, bem grande, né, pessoal? E aqui nós temos um pinguim, desenhos, imagens do pinguim, com 1 metro de altura. Então aqui nós temos 1 metro de altura, ou 100 centímetros.
Os pinguins são ótimos nadadores e se alimentam de peixes. Já as corujas caçam, né, pequenos animais, para sua alimentação. Lembrando que nós estamos falando dos animais vertebrados. E por último, chegamos aqui aos mamíferos, que é onde nós estamos. Nós somos animais vertebrados mamíferos. Tem o corpo coberto de pelos. Percebam, aves têm o corpo coberto de pena, peixes de escama, répteis têm a pele grossa e seca, anfíbios têm a pele fina e úmida, e os mamíferos têm a pele coberta de pelos. Outra curiosidade, os filhotes se alimentam do leite produzido pela fêmea. E aqui uma curiosidade que acredito que vocês não sabiam, mas as baleias são mamíferos, né? E elas amamentam, elas dão leite para os seus filhotes embaixo da água. É bem legal ver essa imagem, eu já vi em um vídeo. A baleia espirra um jato de leite bem fininho assim, e o filhote fica nadando aqui do lado, fica mamando esse leite que a baleia joga no mar. Ele fica mamando embaixo da água. É muito curioso de ver isso. Em geral, eles têm pernas e caminham, como cachorros, macacos, elefantes. Mas há aqueles que nadam, como as baleias, e os que voam, como os morcegos. Atenção, o morcego não é um pássaro. O morcego é um mamífero. Tem corpo coberto por pelos. Os filhotes nascem na barriga da fêmea e são alimentados com o leite produzido pela fêmea. E o mais curioso aqui são as baleias, para mim, que também têm pelos. Você pode olhar e falar assim, nossa, mas cadê o pelo da baleia? Se você olhar uma imagem bem de pertinho da baleia, geralmente em filmes, em documentários, você vai perceber que próximo à região da boca, elas possuem alguns pelos que podem ser perceptíveis e amamentam embaixo da água. Uma característica que elas possuem aqui é a nadadeira, que é uma parte, digamos, própria dos peixes, mas, lembrando, elas não são peixes. Os macacos de cheiro vivem nas copas das árvores e carregam seus filhotes nas costas, que o tamanho dele é de 30 centímetros. Percebam que eles têm pelos, nascem aqui na barriga da mãe, né, da fêmea, corpo coberto de pelo, são características dos mamíferos. E nós somos mamíferos também. As baleias jubarte têm poucos pelos, apenas na região da cabeça. Então são características aqui dos animais vertebrados, como nós vimos aqui, aves e mamíferos, répteis e anfíbios e peixes. Cada um desses animais possui coluna vertebral, igual aqui a do gato, ou parecida com a do gato, mas cada um possui suas características. Uns vivem em ambientes aquáticos, terrestres, alguns voam, alguns nadam, alguns rastejam. A pele de alguns é coberta de pelo, de outros escama, de outros é úmida e fina, ou grossa e seca. São características que diferenciam esses 5 grupos de animais vertebrados. E aí, você conseguiu entender o estudo desse capítulo? Eu sei que ele é um pouquinho grande e cansativo, mas é importante que você leia o texto, veja outras imagens na internet de peixes, de mamíferos, de répteis, para que você consiga entender melhor esse assunto. Então nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!